Olá! Se você não me conhece, meu nome é Brenda e eu falo sobre relacionamentos aqui no canal. Hoje vai ser um vídeo em que eu vou responder a pergunta de vocês, que é a pergunta que vocês mais me fazem no meu Instagram, às vezes aqui nos vídeos também. Pra quem não sabe, meu Instagram tá aqui na descrição, quem não me segue lá pode me seguir, eu interajo bastante com vocês. É uma pergunta assim, que direto e reto as pessoas estão me mandando. E a questão é: Brenda, você já foi muito, assim, já sofreu muito nos teus relacionamentos? Tu já foi uma pessoa que já se deu muito mal, já foi muito iludida e tudo mais, já foi muito traída, pra você ter tanta experiência sobre o assunto e tudo mais? E a resposta é, né, vamos lá. Quando eu era mais jovem, eu tinha aí uns 13 anos, eu era bem novinha, até comentei sobre isso lá no meu Instagram. Foi quando eu tive meu primeiro namorado. Que foi quando eu meio que comecei a conhecer as coisas, sabe? Eu não fazia ideia de nada, eu não saía, eu ficava gente, eu era muito jovem, uma criança. E eu até falo sobre isso também, que eu acho que a gente tem que esperar um pouquinho. Eu acho 13 anos muito, muito nova pra se relacionar, mas foi o que aconteceu comigo, né? E passou, não tem o que fazer. Isso já faz muito tempo. E foi quando eu tive meu primeiro relacionamento aí. A gente ficou muito tempo junto. E assim, como eu não tinha experiência nenhuma, eu era eu. Eu não era uma pessoa pegajosa, eu não era, tipo, ciumenta. Tanto que eu deixava ele super livre. Deixava super livre. Queria sair, saía. Queria sair com os amigos, saía. Queria fazer isso e aquilo, fazia. Chegava em casa tarde, eu não me importava porque eu confiava. Só que um dia eu tive uma decepção, assim, não decepção de traição, nada disso, mas uma decepção de uma coisa que eu não sabia. Uma coisa que eu fiquei chocada quando eu descobri e que aquilo, assim, eu falei, pô, não é legal, eu deveria saber. Já fazia mais ou menos uns 6, 7 meses que a gente tava junto e eu levei uma cacetada, né? Que falei, pô, que é isso? Do nada eu descobri uma coisa que eu fiquei tipo assim, caramba, eu não conheço literalmente a pessoa que tá do meu lado. E é nítido, né? Porque a gente pode passar a vida toda com alguém que a gente nunca vai conhecer a pessoa por completo. E aí, depois disso, eu comecei a desconfiar muito, né? Porque foi uma mentira que a pessoa conseguiu levar por vários meses. Então, eu comecei a desconfiar muito. Literalmente muito. E aí, eu peguei e falei, pô, se tu começar a voltar a fazer aquilo que tu fazia, eu não vou gostar, eu não vou querer. Aquilo também não, aquilo também não. E eu comecei meio que cortar as coisas. Porque realmente ali daquele jeito não dava. Porque eu tinha perdido a confiança. E aí parece que meio que nessas cortadas que eu dei, que era pra tornar essa pessoa numa pessoa muito melhor, ela não conseguiu ali, ó, levar. E aí foi quando, em um final de semana, eu fiz uma viagem curta e a pessoa ficou na cidade. E aí quando eu voltei, eu descobri a traição e tudo mais e afins. Já falei sobre isso aqui também. E aí foi o meu primeiro choque, né? Foi a minha primeira decepção. Que eu falei, pô, uma traição logo de cara no primeiro relacionamento já ficou daquele jeito. E, assim, em questão de relacionamento amoroso, foi a partir daí que tudo se iniciou, mas o meu canal eu tinha antes desse meu namoro. Entretanto, por conta de questões familiares, eu tive que aprender a amadurecer muito rápido. Então, junta vários quesitos sobre isso, desde quando eu era pequenininha até eu crescer, que no caso, me torna a pessoa que eu sou hoje, que é uma coisa que eu não comento muito aqui, mas é questão familiar, sabe? Mas, voltando pros relacionamentos, eu já tinha, assim, uma maturidade, mas pra relacionamento, não. E aí foi quando isso aconteceu, eu fiquei em estado de choque, né? Mas larguei, não foi fácil, fiquei assim, uns 3, 4 dias muito mal, depois disso esquece. Comecei a conhecer outras pessoas e eu sempre gostei de conhecer pessoas, independente pro que for. Se for pra se relacionar, se for pra tu ver um dia e nunca mais ver, se for pra ter uma amizade, independente, eu sempre gostei. Eu amo conhecer pessoas. E aí depois disso, acho que passou aí um ano, não lembro. Depois de todo o meu relacionamento, que foi mais de um ano, passou mais um ano ou 2 anos, não lembro ao certo. Me relacionei de novo com outra pessoa, a gente ficou aí um tempo e depois começou a namorar. Só que a gente tinha uma diferença de idade gigantesca. E aí não tava rolando tão bem. Parece que não era o que eu queria, eu não conseguia confiar, eu tentava agradar, parecia que a pessoa não se agradava, sei lá o que acontecia, mas não dava certo. E aí eu meio que já não tava apegada, porque eu coloquei na minha cabeça que o relacionamento seria da maneira em que eu quisesse.
Então, assim, se eu não aceitasse um grito, a pessoa não iria gritar. Se eu não aceitasse, sei lá, qualquer coisa boba que você possa pensar, se eu falasse eu não quero isso, se a pessoa fizesse, eu ia largar. Eu era muito assim, eu não insistia. Por mais que eu iria sofrer, se fizesse o que eu não gostava, eu terminava. E aí não deu certo também, larguei. Aí depois disso, conheci uma pessoa que eu já comentei com vocês várias vezes aqui. Foi uma pessoa que eu tive uma decepção gigantesca. Em relação também a meio que traição, não deu certo, não rolou. E nesse meio tempo eu sempre fui uma pessoa né? Nisso tudo, até hoje, que já faz anos, até hoje em dia, eu sempre me relacionei com as pessoas e eu sempre ficava com as pessoas por um tempo. Tipo assim, por mais que a gente não tá namorando, a gente já ficou junto quanto tempo? 4 meses? Pra mim foi sério, porque eu não me relacionei com outra pessoa nesse meio tempo. Então eu sempre fui uma garota meio que namoradeira, sabe? Eu sempre gostei muito de ter aquela pessoa, então vamos fazer dar certo. Se não der, não deu. Vamos tentar. E eu sempre tive vários, assim, casinhos que foram sérios e que me deram muita maturidade. Depois dessa pessoa, assim, claro que nesse meio tempo aí teve muita coisa. Eu conheci uma pessoa que foi uma pessoa maravilhosa pra mim. Maravilhosa, não tenho nada pra reclamar. Entretanto, não deu certo, porque, assim, ó, eu nem sei falar o porquê. Eu acho que é meio ridículo a gente usar a expressão de que não era o momento, né? Porque não tem dessa. Eu acho que faltou vontade. A gente queria, mas faltou vontade de alguma forma ou de outra. E aí, depois disso, foi a decepção que eu mais levei, assim, de uma vez só. Que foi onde tudo aí meio que fluiu, que foi quando eu comecei mesmo a focar aqui no canal, que eu sabia o que eu tava falando, porque eu tinha vivenciado muita coisa. Muita coisa. E assim, eu já me relacionei com várias pessoas, eu já tive, acho que 4 namorados. Entretanto, de casos, assim, teve mais alguns aí. E eu sempre adquiri muita maturidade perante a esses relacionamentos ou mini relacionamentos em que eu tive. E assim, eu acho que cada pessoa que entra na nossa vida é pra nos ensinar alguma coisa. Seja ali, a pessoa te decepcionou, é uma lição. Vai por mim que é uma lição. A pessoa te fez feliz, bacana. Não deu certo porque querendo ou não, uma hora ali desgastou, é uma lição. E isso, assim, é que a gente vai criando maturidade. Chegou em um ponto que depois da última decepção que eu tive, eu olhei pra mim e falei, acabou. Decepção agora é nunca mais, né? Pelo menos é o que eu esperava. É nunca mais. Porque eu tive uma decepção gigantesca. E eu acho que, assim, diante de todas as pessoas que eu já havia me relacionado antes, com esta pessoa, foi algo muito intenso. Então foi algo que eu falei assim, caramba, agora pegou de vez, sabe? Parece que eu tinha uma ferida aberta e alguém enfiou a mão e tinha pegado, tava doendo. E eu acho que quando a gente passa por uma desilusão muito grande, por uma decepção gigantesca, a gente tende a crescer, a gente tende a evoluir. E eu acho que foi isso que aconteceu comigo, porque depois disso, me relacionando com outras pessoas, eu já conseguia lidar diferente. Eu já conseguia olhar e falar assim, tu pode tentar, mas me magoar você não vai. Eu posso estar me apegando, mas se a decepção vier, não vai me abalar. Não vai me abalar porque eu tô pronta. E eu passei a meio que esperar os erros de outra pessoa. Qualquer pessoa que me relacionava. Então você não confiava? Um pé na frente, 2 atrás. Brenda, então você conseguiu toda essa maturidade vivendo. Sim. E eu acho que é assim que você pode ter essa maturidade também. Se a gente não viver, se a gente não tiver experiências e histórias pra contar, de nada vai valer. Como que você vai se basear numa coisa ali que tu leu um livro e é aquilo? Tu colocou em prática? Na teoria, tudo é teoria. Mas na prática é tudo diferente. E isso a gente sabe. Então, assim, com o tempo a gente vai evoluindo, a gente vai conhecendo outras pessoas e a gente vê que, tipo assim, aquela pessoa do meu passado, nossa, eu não deveria nem ter me relacionado. Me arrependo de X pessoas que eu me relacionei, que hoje em dia eu olho e falo, nossa, sério? Sabe, que a gente acaba aceitando umas coisinhas que lá na frente a gente vê e fala, nossa, não mereci isso não deveria ter aceitado isso não. Mas faz parte da nossa vida, né? Então, respondendo a todos vocês,
todo o conteúdo que vocês veem aqui no canal, sim, é por conta de histórias minhas que eu já passei e eu tenho muita história. Se tem uma coisa que eu tenho é história pra contar. Então, assim, geralmente os meus vídeos sempre são baseados em alguma coisa, em alguma pessoa, ou às vezes é realmente em seguidores, em histórias que o pessoal me conta. Mas muita coisa desse canal aqui, que tem mais de 1000 vídeos, não sei se já passou de 2000, mas tem mais de 1000 vídeos, pode ter certeza aí que mais da metade é baseado em casos meus, em coisas que eu passei. Mas eu acho que assim, tudo acontece porque tem que acontecer, por culpa nossa, por culpa do outro. Uma pessoa só entra na sua vida se você permitir. Então tudo depende de você. E tudo que você passa é porque, querendo ou não, você quis passar. Você aceitou. Você deixou a pessoa fazer parte da tua vida, então você se submeteu a ver ele errar, a aceitar um erro e afins. É isso, né? Deixa seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, meu Instagram tá aqui na descrição e um beijo pra você.